Você está no podcast Ori e Psique, Mitologia Africana e Yorubá em Análise, com Carla Jacques. Olha, mãe, você sabe que quando eu era mais novinha eu tinha energia pra fazer de um tudo, né? E fazia feira, tirava foto, nossa, era muita coisa, muita atividade. Mas conforme a gente vai envelhecendo, que é até uma coisa que eu estava conversando com as minhas amigas esses dias e várias se identificaram, a gente vai chegando aí aos 30 e aí a gente não tem mais essa energia pra ficar tirando pra tudo quanto é lado, né? E a gente quer ser uma pessoa mais assertiva, tipo assim, olha, já que eu vou me levantar, já que eu vou sair de minha casa, sabe? Eu preciso fazer o que eu tenho que fazer. Preciso da ação certa. Gostei. Quando você foi falando, os 30, foi dando para mim uma outra sensação. Que tipo, Qual? não, tô fazendo 30, tô envelhecendo e aquele vou ficar sentado. Não, não é Não. isso. Você mais assertiva. Aí é diferente. Porque eu, com essa minha idade que eu não revelo, só Igual a falo Glória, que... você vai ser igual a Glória Maria. Adoro a Glória Maria. Ela é Grande uma inspiração referência. para mim desde sempre. Não, Eu perfeita. criança vendo Glória Maria no jornal, quer dizer, uma mulher negra no jornal, eu criança negra. E quando eu era criança, mas eu vou falar os anos, que é bem óbvio. Eu só não falo a idade, eu falo os anos. Nos anos 70, eu estava na escola, eu era a única negra da escola, do colégio inteiro, era no colégio particular. Então, era isso. Aí depois teve uma menina, que também era negra, né? E tinha, tô falando em menina, menino até tinha. Mas é isso. E aí ela é uma referência. Então, tipo Glória Maria, é isso aí. Vamos lá. Essa assertividade, né? Que Sim, sim. imagem, se a gente olhar nas imagens aí dos orixás, dessas divindades que nós estamos trazendo nessa mitologia Yorubá, nós pensamos em quem? Oxóssi. Por quê? Oxóssi é um caçador de uma flecha só. Imagine você ter apenas uma flecha para caçar, para tudo, e você não erra. Então, a Nanda sabe, né? Ananda, que o Oxóssi não erra, ele acerta. Né? E ele sempre acerta. Então, tem tudo a ver com essa assertividade de você que tem 1000 projetos, né? Todos nós temos um monte de coisa para fazer. Nós estamos vivendo um período sócio-histórico. Agora me lembrei do livro A Sociedade do Cansaço, né? Que aí é uma outra. Que ele, né, vai falando, o tempo todo, é tanta coisa, e você tem que estar sempre sorrindo Muitos e estímulos. performando, e cheia de estímulos e feliz. Que dá um cansaço. Então, pensando nessa questão do cansaço, e até para se poupar do cansaço, um pouco, que tá aí, ele está inerente ao contexto sócio-histórico que a gente vive, é bom ser assertivo. E aí, com essa imagem arquetípica, ela nos traz a questão realmente da direção, do foco, da concentração, da atenção. Então, Oxóssi, ele é relacionado à mata. E aí, na mata, muitas vezes ele tem que ir para o fundo da mata, se embrenha na mata, outra hora ele está mais no meio, outra hora à frente da mata, mas tem muito a ver com esse transitar na mata. Vamos pensar mata, floresta. A floresta, ela é muito associada às questões dos perigos também, dos desafios, o que tem no fundo dessa mata, o que está escondido, né? Os mistérios. Que mistérios tem lá. Então, eu posso pensar que a floresta tem muito a ver também com essa questão do inconsciente. Né? O que é lá? Né? Tem ervas que eu não conheço, animais, insetos. Imagina a floresta à noite, então, como será isso? Então, com esses mistérios, com algumas questões inconscientes, ainda mais profundo dessa floresta, mais para dentro dessa floresta. E o Oxóssi, então, transita na floresta, né? E transita com uma precisão, com os olhos abertos, com uma atenção, com uma grande concentração. Então, nos ensina que, por mais que os meandros sejam nebulosos, que a floresta esteja escura na nossa vida, que as coisas sejam estranhas, eu não sei muito bem como andar aqui. Se eu
procurar estar mais consciente aqui, mais centrado, é mais fácil de eu tomar uma decisão mais assertiva. Ir lá para o meu objetivo. Então, é isso, é um recado para você. Né? Se tiver tudo meio confuso, e se você, claro que o meio nos influencia, não estou dizendo que não, mas a imagem de Oxóssi nos remete a, mesmo que o meio esteja nebuloso, estranho, escuro, que eu não seja, como que eu posso olhar para dentro, me centrar para lidar com isso? Né? E essa questão da assertividade envolve, assim, muitos nãos, porque você acaba, se você vai caçar com uma flecha só, olha só, você não pode assim, eu vou caçar esse pássaro. Não, agora eu vou caçar essa capivara. Não, agora eu vou para cima do tigre. Não, você vai ter que escolher. Não é verdade? Adorei, é isso aí. Você vai ter que escolher, falar assim, é aquilo ali, que eu quero. Pronto, acabou. E isso não é fácil, e isso exige que a gente se conheça. Porque para a gente saber o que a gente realmente quer, sem depois ficar pensando, deveria ter feito isso, aquilo, a gente tem que realmente, como você falou, olhar para si. Porque muitas vezes a gente olha para as outras pessoas tendo coisas que elas querem e fala, nossa, que legal, mas para a nossa vida não faria sentido. Né? Exatamente. Se a gente usasse a nossa flecha ali do mesmo jeito que o colega usou, talvez a gente até conseguisse, mas de repente a gente não ia querer caçar aquele mesmo bichinho, não, né? Aí depois vai ficar meio assim, vivi uma vida que era minha, não sei. Ou vivi a vida do outro, né? Então exige sempre o autoconhecimento. É verdade. Acho que todas essas imagens, gente, já vou adiantar, todas essas imagens vão falar de autoconhecimento, não é verdade? Só que cada uma em um aspecto. E a gente vai se identificando mais com uma, com outra não. E cada imagem também nos fala de uma possibilidade, de uma área da vida também. Mas realmente tem a ver, né? Até porque nós estamos aqui falando de psicologia. Então, psicologia nos remete a isso, né? A nos conhecermos, a nos percebermos. Então, vamos lá. Mas e você na sua vida? Como é que você vê essa imagem? Essa flecha só, onde é que ela tá? Conta pra gente! Eu não gosto muito de contar da minha vida, mas até me perco. Já ia falar uma outra coisa de Oxóssi, me perco nessa hora. Mas a gente quer saber. Vocês querem saber? Comentem aí se vocês querem uma história da minha mãe. Não, eu conto, hein? Se contar, eu conto. Bem, eu acho que na assertividade, para fazer um projeto de cada vez. Por exemplo, eu construí esse livro aqui, né? Esse é o terceiro livro que eu faço. Eu participei de um livro coletivo com outras PCs, e aí depois que o livro coletivo terminou, algumas delas me chamaram para conversarmos e criarmos um projeto. Nessa conversa, que foi presencial, a gente estava em São Paulo, a gente lançou na Livraria Cultura, que foi tudo, que é um lugar que eu amo, na Paulista, que infelizmente, né, fechou, né, e foi para um outro. Sério? Eu não sabia que tinha mudado de lugar. Muito Faz triste. Tempo que eu não vou a São Paulo. Muito triste. Mas a coisa boa é que eu consegui, né, nós lançarmos o livro lá, que é um lugar do sonho. E aí, nessas conversas com elas, a gente conversou sobre o que a gente poderia escrever, livro sobre o quê e tal. E aí foi um brainstorm, falaram de tudo. E aí a gente marcou algumas reuniões. As reuniões foram legais, tudo, mas eu vi que o grupo não estava tão coeso, né? E a coisa não estava, como é que eu posso dizer, fluindo tanto, porque cada uma tinha compromissos, tudo isso. E aí eu comecei a sentir que eu queria fazer um projeto sozinha. E então, eu chamei uma colega para fazer junto, a gente conversou, íamos fazer juntas, ia ser muito legal, uma pessoa que eu gosto até bastante. E ela... Só que aí eu senti que eu tinha que fazer sozinha e falei para ela. Porque aí eu cheguei no tema conflitos e falei, eu vou ter que falar disso. E aí eu escrevi o primeiro livro, Poder dos Conflitos, lancei há 2 anos atrás. E depois comecei a gestar na minha mente o segundo livro, que aí me remete até essa energia de Oxum, né? O gestar,
que a gente falou anteriormente. No podcast, no episódio anterior. E depois eu escrevi o segundo, né? Que continua a temática de uma outra forma, embora um não dependa do outro para a leitura, mas ele continua a temática. Então, vejam, isso eu usei uma flecha só. Eu não fui escrevendo sobre 1 milhão de assuntos, eu escolhi que assunto eu quero focar, é conflito, porque senão eu podia falar de tanta coisa, a psicologia tem tanta coisa. Então, em algumas áreas da vida, a gente tem que ser assertivo e olhar para a consciência e ver no que eu sou bom, o que tem a ver comigo, o que diz sobre mim, não sobre as minhas amigas, porque as sugestões delas eram ótimas também. Acho que é isso, tá bom. Não, tá bom. E vocês viram que eu me expus, mas não falei nada tão pessoal, né? Eu acho assim, nada tão... não foi. Mas para mim isso é pessoal. Então, voltando aqui, essa coisa, essa questão aí de Oxóssi, dessa precisão, tem uma história muito interessante. Ele, nesse TAM, ele tinha que alimentar uma aldeia toda. A aldeia precisava de alimentos, tal, porque ele é o caçador que alimenta a aldeia, que vai e traz a abundância do alimento. Então, é ligado a isso também, a trazer a nutrição para casa, né? E a questão do trabalho, ele é ligado ao trabalho. Então, ele sai para caçar, para trazer a nutrição. Há esse trabalho que nutre, que traz os recursos. E aí ele vai e tinha um pássaro gigante encantado. Esse pássaro ia alimentar todo mundo. Só que não era nada fácil, era quase impossível caçar esse pássaro. Ninguém conseguia, tudo isso, era muito difícil. E ele vai para a mata, ele espera, fica em silêncio, vamos dizer, respira, né? Fica em silêncio, observa, usa destreza e fica ali por um tempo. Então, ele trabalha a questão do tempo. Eu não tenho que fazer o livro hoje, né? Então, o livro a gente falou sobre o livro em 21, em 23 eu lancei o primeiro e em 25 o segundo. Então, olha o tempo. E aí ele espera, qual é o tempo, o momento certo para a ação certa. Não sair afoito, vou pegar esse pássaro. E aí ele fica ali observando, atira a flecha faz curva entre as árvores, a flecha vai, porque ele faz toda uma, né, análise meticulosa de como essa flecha iria, e acerta o pássaro, e ele, então, alimenta essa aldeia. Então, percebam a questão da consciência. Essa imagem, Oxóssi, nos fala da consciência. Né? E de você utilizar a questão de ser consciente. E aí eu me lembro que nas questões da psicologia complexa e da psicologia analítica, né, ligada ao consultório, a gente fala que o nosso foco é muito na consciência. A aposta é sempre na consciência. Né? Em que sentido isso? No sentido de que, por exemplo, muitas vezes a gente, no processo de análise, ou na vida de vocês, você vai se debruçando com questões inconscientes. Você vai percebendo coisas que você não percebia de si mesmo, e quando você percebe, já não está mais inconsciente, né? Já vai ficando mais próximo da consciência aí, você vai percebendo. E aí, se você mergulha direto no inconsciente, acabou. Dançou. Você não pode, tem coisas, inclusive, que tem que ficar inconscientes. Tem conteúdos que precisam ficar guardados. Ali. As 7 chaves. É importante. Então, não adianta aí, vamos soltar tudo, reviver tudo. Processos muito invasivos são danosos. Outra coisa, a gente percebe, às vezes, assim, muitas vezes o analista sabe algo sobre o paciente, ele não fala. Né? Quantas vezes? E por quê? Porque não é momento. Porque não é o caso. Porque a pessoa é que tem que perceber aquilo. E aí você vai aguardando o processo, observando. Isso tem a ver com a Oxóssi. Observando, analisando, tendo tempo. É um tempo de maturação. Você não faz nada, aparentemente, mas você está ali. E num dado momento, o paciente traz aquilo. Né? E aí ele traz aquele ponto, e aí o analista já sabia e acolhe aquilo e celebra com ele, né? Quando ele e constrói junto, né? Outras possibilidades. Então tem a ver com isso,
com você não ser afoito, com você saber olhar o tempo para a ação certa. Eu gosto disso. Com certeza tem que analisar o vento para ver se a flecha vai para o lugar certo, não é? Exatamente, porque a flecha não fez curva. Maravilhoso. Se tivesse um outro vento. E o vento nos remete à Inhaçã. Olha como é interessante, como essa mitologia ela é muito bonita, porque as coisas vão se encaixando. Né? Então, observar esse vento, observar o quê? O ambiente, né? O entorno, a realidade, ser consciente da realidade. Tem a ver com a questão da adaptação à realidade. Quando a gente sai para trabalhar, a gente está numa empresa, a gente precisa ver se os valores da empresa têm a ver com o nosso, né? Claro, porque é o ideal, né? Mas também a gente precisa se adaptar a algumas coisas daquela empresa, daquele local. E ao outro, às pessoas, tudo isso. Então, ele nos fala da adaptação à realidade, né? De como a nossa consciência nos ajuda nesse sentido. Quanto mais atento eu sou, quanto mais preciso eu sou, melhor eu me adapto e construo as minhas histórias e realizo a minha ação certa, né? Minha flecha aí acerta num objetivo. E a questão que você trouxe, Ananda, da escolha, eu adorei esse ponto, porque tem tudo a ver. Fala um pouco mais da escolha. Bom, a escolha... a gente tem como falar disso na vida profissional, porque tem mais a ver com o que você está trazendo também. Eu tinha várias possibilidades, né, de carreira. Uma delas era simplesmente seguir a sua, né? Você se lembra bem disso. Então, quando eu me formei no ensino médio, eu queria ser aluna da minha mãe, porque minha mãe estava dando aula numa universidade, né? E eu falei, vou fazer psicologia, vou ser aluna da minha mãe, vou arrasar. E aí, quando eu estava no primeiro semestre, estava interessante, mas já fui percebendo que não ia ser o meu caminho. E aí eu fiquei com medo, viu? Fui com medo. Falei, vou desapontar minha mãe, vou chegar, vou falar pra ela que eu não quero fazer psicologia. E aí eu falei pra ela e fui acolhida, né? Foi bem interessante. Dela, você pode fazer música. Daí eu fiz música. E foi bom ter feito música também. E aí fui trabalhar na área, mas também sempre gostei de moda. E aquela coisa, né? Aquela coisa de ser multi a vida inteira. E ao mesmo tempo... tem um momento das coisas, né? Aí quando você é assim, igual a mim, né? Que eu conheço várias por aí que são assim, gostam de muitas coisas. Aí você vai entendendo, tá? Nesse momento eu vou focar mais nisso. Esse ano eu vou trabalhar mais esse lado meu. E como que essas duas áreas podem conversar, né? Então isso é um grande desafio. Mas olha só, anos depois, ok, eu não me formei em psicologia, mas estamos aqui, não é mesmo? Falando sobre psicologia. É isso aí. De uma outra forma, eu num outro papel, mas as coisas vão se conversando, né, com o passar do tempo. E é bem interessante que nessa sua escolha, eu me lembro que quando você quis fazer psicologia, eu sabia que não era para você fazer psicologia, mas eu não falei nada. Por quê? Eu fui ali acompanhando, porque o outro tem que ter a experiência dele, né? E aí, é óbvio, o conteúdo ela sabia, tirava notas altas, tirava 10, porque ela, né, gosta, conhece, e já conhecia, né, acabava conhecendo um pouco de psicologia pela convivência, mas eu sabia que não tinha a ver, que era uma outra questão ali. Né? Eu queria ser aluna da mãe e tal, mas vamos deixar. Mas fui acompanhando, sentindo que ela sairia de psicologia, mas vamos ver o que... E aí, no primeiro semestre, ao final, ela me falou isso e eu disse, você tem que fazer música, na verdade. Né? Não falei você pode, não. Eu falei meio, acho que você tem que fazer música. Foi porque mesmo. Eu achei que tinha mais a ver com ela, desde sempre. Essa música aparecia desde criança, e, né? Eu via isso, né, nos locais, depois banda, isso. Então, foi nesse sentido, de perceber o que é do outro.
Mas eu não falei. Então tem a ver também com esse tempo. Ela usou o tempo e eu usei o tempo, acompanhando, observando e a capacidade de observação. Então, essa imagem nos fala, né, a imagem de Oxóssi, para que a gente trabalhe a questão do tempo, do foco, da atenção, da concentração, da acurácia, né, de ter uma consciência mais precisa. E também imagino que tem a ver com você se tornar expert em uma coisa. Tipo, você realmente ter habilidade para aquilo. Exatamente. Porque como que você acerta essa flecha? Se ela é única. Então você tem as capacidades, tem a habilidade. Perfeito. Tem a ver com a especialidade, né? Você ser um especialidade. especialista em algo. Esse arco e flecha, né? Preciso que você mira e você é especialista naquilo. Se concentra e realiza a sua ação. Eu gosto disso. Vou trazer mais para minha vida. É muito bom, né? Ter mais precisão. Então, fechamos o de hoje. Comentem, falem sobre a precisão na vida de vocês. Falem também sobre a dispersão, que é, né, o oposto da precisão, porque isso também existe. E sugiram também questões, perguntas, para que a gente possa relacionar com os mitos.